Bem-vindos ao nosso curso de preparatório de português para concurso. Vamos lá? Nossa primeira aula de hoje vai ser fonética e fonologia. Então, vamos lá. Fonética e fonologia. Fonema se trata do som, é a unidade sonora significativa da língua. E as letras são as representações na escrita dos sons, certo? Aí a gente tem uma divisão entre número de letras e número de fonemas das palavras. Por exemplo, quando a gente fala a palavra carro, a gente fala, porém o som só aparece como se fosse com apenas um R, carro. A gente não fala assim, ó, carro, né? Para esse som se duplicar. Então a gente teria, na contagem a gente faria 1, 2, 3, 4, 5 letras, porém 4 fonemas, tá? A palavra cama aqui de cima, ó, ela tem todos os sons, quando a gente fala a palavra cama, todos os sons saem, ó. C, que é o C com A, e o ma, M com A. Então são 4 letras e 4 fonemas. Tem algumas palavras que têm mais letras do que fonemas. E também tem outras palavras que têm mais sons, que são os fonemas, do que letras, certo? Então aqui, por exemplo, a palavra hospital. Ó, hospital. Quando a gente fala, esse som aqui da letra H não sai porque é um som mudo. Então a gente vai ter mais letras, ó, do que fonemas, tá? Quando a gente fosse fazer a contagem aqui, ficaria assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 letras, porém, um som a menos. Então, são 7 fonemas, tá? Aqui na palavra táxi, por exemplo, táxi é como se a gente falasse assim, ó. Sair um som a mais, certo? A palavra táxi é assim. Então, seriam 4 letras, porém, um som a mais. 4 letras e 5 fonemas, tá? Aqui a gente já tem a sílaba. A sílaba, ela se divide aqui, vou correr um pouquinho aqui o slide, é o fonema que se pronuncia em um só impulso de voz, né? Então, a sílaba, por exemplo, na palavra táxi aqui, ela tem 2 sílabas, tá-si. Temos aqui a classificação dessas sílabas, né? Elas se classificam em oxítono, paroxítono ou proparoxítono. O que é isso? Ela vai depender do som quando a gente fala a palavra. Então, aqui a gente tem, ó, na palavra café. Café, para você ter essa certeza, você pode falar a palavra cantando mesmo, ou como se estivesse chamando alguém. Café, tá? Então, qual é a palavra mais forte, a sílaba mais forte? Fé. Então, ela é oxítona, porque ela é a última, tá? Abacaxi, ó. Abacaxi. Qual é a sílaba tônica mais forte? O xi, certo? Na paroxítona já é o quê? A segunda ou a penúltima, sempre de trás para frente da palavra, tá bom? Então, olha, chamando a palavra mesa. Mesa. Qual é a sílaba tônica? O me. Então, é a segunda de trás para frente, certo? Caderno, a mesma coisa. Caderno. O som se estende aqui. Então, ela é paroxítona. A proparoxítona aqui é a antepenúltima, certo? Então, príncipe, automático. A gente vê que aqui a mais forte, ó, é a antepenúltima ou a terceira sílaba de trás para frente, tá bom? Agora, nosso próximo tópico vai ser a classificação dessas palavras quanto ao número de sílabas. Muito simples, muito fácil, tá? Isso aqui, ó, mono significa uma, di, 2, tri, 3 e poli, 4 sílabas ou mais. A palavra paz, a gente não separa a palavra paz, né? Então, ela é monossílaba, ela só possui uma sílaba. A dissílaba, quando a gente fala que a palavra carta, ó, 1, 2 sílabas. Isso é muito simples, esse conteúdo. E a trissílaba
ela tem 3 sílabas, ó. Príncipe, separamos, ficamos com 3. Polissílaba, 4 ou mais, tá? Teve 4, passou disso, já chama de polissílaba. Então, aqui eu coloquei como exemplo a palavra cabeleira. Então, ó, 1, 2, 3, 4 sílabas. Bem simples esse conteúdo, né? Que começa a aprender lá desde o comecinho do ensino fundamental 1. Só pra gente recapitular. A classificação dos fonemas. Vamos lá. Os fonemas, eles se classificam em 3 tipos, né? Vogal, semivogal e consoante. A vogal, ela a gente pronuncia com mais intensidade, tá? Quando a gente tem 2 vogais juntas ali, ó. A palavra aqui, caixa. Caixa, o som da letra A saiu mais forte. Então, ela é chamada de vogal. O som da letra I, que saiu caixa, e o som já diminuiu. A gente chama de semivogal. Não pode ter 2 vogais juntas, tá? Assim como também não pode ter na mesma palavra 2 semivogais juntas. O segundo exemplo que eu coloquei aqui foi a palavra quadro. Ó, quadro. Qual letra que saiu mais forte? A letra U ou a letra A? Ó, quadro. A letra U saiu com o som mais fraco, ele é chamado de semivogal, e a letra A que saiu mais forte é chamado de vogal, tá? Isso costuma cair em questão de concurso. E a consoante, eles não constituem sílaba sozinha, são formadas pelas demais letras do alfabeto, né? A gente retira aqui as vogais, o que sobram são as consoantes. Nosso próximo tópico aqui serão a classificação dos encontros vocálicos. Encontro vocálico. Vocálico quer dizer vogal, certo? Então, ó, 2 vogais juntas na mesma sílaba, quando você separa a palavra, você chama isso de ditongo, tá? Aqui, ó, papai, papai. A palavra letra A e I ficaram juntas na mesma sílaba. Então, isso aqui formou, ó, ditongo, porque são 2. A primeira é mais forte, que a gente já viu, ó, A, e a mais fraca, som mais fraco, semivogal. Botei um outro exemplo aqui na palavra água. Água. De novo, o som da letra U saiu mais fraco, da letra A aumentou, certo? Então, a gente chama isso de crescente. Voltando na palavra papai, ó, papai, letra A, vogal é mais forte, semivogal é mais fraco, então é decrescente, baixou o som, tá? A palavra água não, começou com o som baixo da letra U e foi aumentando, tá bom? Uma outra subdivisão do ditongo, além de ser decrescente ou crescente, é oral e nasal. Oral, o som sai totalmente pela boca, né? E o nasal sai o som nasalado pelo nariz. Então, aqui a gente na palavra papai, ó, papai, o som sai totalmente pela boca. Então, oral. Já na palavra paixão, ó, por causa do tio aqui, ó, o som vai sair nasal, ó, paixão, totalmente nasalado. Então, quando você tem o tio e as palavras com an e an com n, o som sempre vai sair nasalado, tá bom? Então, se tem 2 vogais juntas na mesma sílaba, é ditongo, ok? Aí se divide em quê? Em decrescente ou crescente, oral e nasal, tá? Agora, próximo. A gente vem aqui os outros encontros vocálicos que eu tinha falado. O tritongo são 3 vogais juntas na mesma sílaba. Então, quando a gente separa a palavra enxaguei, ó, esse guei não se separa. Então, 1, 2, 3 vogais juntas na mesma sílaba, tá? Assim, na palavra iguais, ó, iguais. Esse iguais não se separa, ó. 1, 2, 3 vogais juntas na mesma sílaba. Tritongo, certo? O hiato. O hiato é um encontro de 2 vogais, só que em sílabas separadas, tá? Mas aqui, ó, por exemplo, isso aqui, ó, isso aqui não forma hiato. Ele tem que estar logo em seguida aqui, ó, certo? A palavra saída se separa. Então, como são 2 encontros que se separam, ele é chamado de hiato, tá? Então, por um outro exemplo aqui de um hiato. Ciúme. Vamos separar a palavra ciúme, ó.
Me. Percebe que a letra I ficou aqui uma vogal aqui e aqui a outra. Quer dizer, a semivogal e a vogal aqui, né? Então, se ficou as duas vogais em sílabas separadas, a gente chama de hiato, tá? Aqui, por último, é o encontro consonantal, que é o encontro de duas consoantes. A gente tem um encontro consonantal na mesma sílaba. Por exemplo, a palavra prato, né? A gente tem aqui duas vogais na mesma sílaba. E também tem o encontro consonantal em palavras onde essas consoantes vão ficar em sílabas separadas, ó. Forte, a gente tem um encontro, porém elas ficam afastadas, tá bom? O nosso último tópico dessa aula serão os dígrafos, tá? Os dígrafos se dividem em dígrafo consonantal. Então, aqui a gente tem formado por consoante, chave. São duas letras que formam um único som, certo? Então, aqui tem a definição do dígrafo. Por exemplo, na palavra-chave. Quando a gente fala a palavra-chave, é como se o som saísse assim, ó. Chave. 1, 2, 3, 4 letras. Nesse caso aqui tem 4 letras, mas se você for escrever ela como realmente é, que é com CH, são 5 letras, né? 5 letras e 4 fonemas, 4 sons. A palavra ninho, que é esse segundo aqui, ó, é como se fosse assim, ó, ninho, certo? A letra H, o som da letra H, ele não sai na palavra. Então, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 letras e 4 fonemas. Eu já tinha dado o exemplo da palavra carro lá no primeiro slide, né? A palavra aqui, guerra. Deixa eu apagar aqui para falar sobre o exemplo da palavra guerra. A palavra guerra, esse GU, ele forma um dígrafo consonantal. Por quê? Quando a gente fala a palavra guerra, é como se a gente falasse assim, ó. Guerra, porque o som da letra U não sai. Se o som da letra U não sai, ele forma um dígrafo. Agora, olha o outro exemplo aqui para você perceber a diferença. Se a gente falar a palavra água, ó, a, percebe que o som da letra U saiu. Então, isso aí já não forma mais dígrafo, tá bom? Aqui, a mesma regra vai valer com QU. Se o som da letra U sair, não forma dígrafo. Aqui, exemplo queijo, é como se tivesse só o Q e a letra E, né? Queijo. Já no som da palavra aquarela, ó, o som da letra U saiu. Então, não formou dígrafo, tá bom? Então, aqui você tem uma lista com os dígrafos consonantais, são formados por consoantes, e a outra subdivisão dos dígrafos são os dígrafos vocálicos, formados por em, in, on, com M ou com N. Por exemplo, a palavra anta, ó, anta, ela vai ter 4 letras, porém tem 3 fonemas, apenas 3 sons. Por quê? É como se a palavra anta fosse escrita dessa forma, ó. Tá, o som da letra N não é pronunciado, tá? Também, ninguém, ontem, tá? Então, olha só a palavra ontem como ficaria se a gente fosse dividir a quantidade de letras e fonemas, ó, ontem. Você percebe aqui que o som da letra N não sai, o som da letra M também não. Tá? Então, essa foi a nossa primeira aula, espero que vocês tenham gostado. Façam os exercícios que tem no nosso material em PDF, façam e refaçam. E treinem com muitas questões, tá? A gente só aprende, principalmente da banca pela qual você vai prestar o concurso. Seja ela da Escola Técnica, Escola Federal ou concurso público de qualquer espécie que você for fazer, realizar Brasil afora, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa aula e até a próxima aula.